vídeo de hoje, depois da análise do catalisador, a gente vai ter que encontrar alguma solução para o sistema de escape. E o primeiro passo vai ser acessar o catalisador e remover o escapamento inteiro. Então, para a gente poder retirar, vai ser 4 parafusinhos no defletor térmico, fica parafusado no coletor de escapamento, e os dois 10. Aqui está o parafuso, essa é a mola original, essa é o prato da mola original e esse é o parafuso, a porca, né? Ó, desse lado tá ok, olha como ele é. Só que olha a mola tá sem carga, ela tá amassada, e é só um parafuso que você vai conseguir remover. O outro vai ficar enroscado no coletor, você vai precisar tirar o copinho, né? A base onde ele vai colocado, tá vendo? Ele é meio abauloado. E aqui tá o escapamento. E ó, a bazuca lá tá. Tive que tirar tudo, não teve jeito. Mas ó, tá aí inteirinho. E agora eu vou precisar jogar um pouco de Etilube aqui e soltar, porque eu só vou levar o catalisador. E olha o tamanho. Daqui não dá nem pra ver, tá vendo? É curvado. Olha o tamanho, olha a grossura, né? A espessura do tubo, cara. Vixe, isso aí faz um barulho se ficar reto, hein? Eu vou tirar ali pra eu poder levar só o catalisador. Tá aí a criança. Já retirei e dá um suador, porque tipo assim, o tubo ele entra até aqui. Aí teve que colocar Etilube e bater. E olha lá dentro. Tá vendo? Ainda tá com o catalisador. E tempos atrás eu passei com o carro, pegou uma pedra por baixo, chegou até desengatar. Olha isso aqui, olha o amassado que deu. Isso foi uma pedra. E olha que meu carro nem é tão baixo. Olha o que fez no corpo do catalisador. E o tubo na calçada, já comprei. Obviamente não vai encontrar o catalisador, né? Então eu comprei alguns artifícios aqui pra gente dar uma brincada. Aí ó, 2 abafador, né? 2 silencioso. E comprei também 2 flanges pra gente poder fazer a fixação sem precisar ficar batendo na interna, tá vendo? Aí a gente põe aqui, aí vem a outra fica no outro tubo e uma vedação. Aí como lá tem espaço no carro, dá pra gente fazer isso aí. E fica show de bola. E não é caro, eu achei que seria caríssimo essas peças, mas elas são baratas. E agora a gente vai retornar lá pra casa pra poder fazer a brincadeira aí. Vou só cortar o escapamento e soldar. Não, a gente tem que tomar cuidado com o alinhamento, porque essa peça ela tem um certo ângulo, né? Então se eu não respeitar esse ângulo, na hora de encaixar não vai ficar legal e vai ficar apertado lá. Como eu vou instalar isso aqui, a gente vai ter que tomar um cuidado para ele também não ficar assim, porque lá debaixo do carro eu não tenho muito espaço, então eu vou até deitar debaixo do carro e vou verificar se ele vai se encaixar lá, se ele vai ter espaço nas laterais. Acredito que sim, porque o original é próximo disso. Claro, não é desse tamanho, mas é próximo disso, se não me engano. E eu vou fazer marcações no catalisador antigo que eu vou retirar, porque se eu ver que é melhor devolver ele, a gente faz a reversão. É sempre bom você fazer peças que dê para ter uma reversão. Então ficar mais tranquilo de eu reverter a situação. Mas eu acho que com um abafador ele vai ficar um pouco alto, por isso que eu acabei comprando 2. Esse abafador não sei se vou colocar de primeiro momento, mas aí não vai ficar na unidade do catalisador, vai ficar, acredito eu, que ou nessa curva aqui ou aqui, né, logo à frente do suporte do coxim, que é um espaço onde tem um espaço bom lá. Ele vai soldado, então não tem muito problema, mas isso que a gente vai ver depois. Cortei a peça na serrinha mesmo, já fiz as marcações, claro. E se liga como é que tá dentro. Eu já dei uma olhada. Olha o catalisador. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Ó. A gente conseguiu só ver o canto no vídeo lá, né? Olha lá. Só o canto. E olha cada colmeia como é que tá, ó. Então, já achamos o defeito. Bom, vai ter o que fazer não. Agora, a gente tem um grande problema. Ó. O tubinho é frouxo, mas é só encostar ele que dá certo. E ele tem um
como que eu posso dizer, uma tinta, né? Ele tem um acabamento, ele é pintado. Então meio que eu vou ter que estragar essa pintura para poder soldar ali. E sim, eu vou soldar na elétrica, porque é a única máquina que eu tenho. Então eu vou fazer com paciência, com calma, que no final dá certo. E aqui, ó, como que eu fiz a marcação? Eu fiz de canetinha só para me guiar, mas, tá vendo? Ó, tem o número 2, tem o número 3, então ficou, ó, 1, 2 e 3. E na peça, eu acho que tá de ponta cabeça, vai ficar ruim, ó. 3, tem um 3 aqui na ponta, tem, ó, um 2 aqui, ó, um 2 aqui na ponta. E do outro lado aqui, ó, tem um 1. Então, se eu quiser voltar, é só você respeitar essa regra, não precisa seguir a canetinha. Segue a reta do número que tá batido aqui. Como nem tudo são flores, olha o que eu tenho que fazer. Tá solto, né? Lá no coletor. Eu tenho que meio que prever onde é que o escapamento vai ficar, né? Pra quê? Porque, ó, olha os dois empecilhos que eu tenho. Eu tenho a alavanca de câmbio, acredito que ela não vai pegar. E eu tenho a flange ainda, né? Porque se ele ficar aqui, beleza. Porque eu tenho que pôr a flange para poder puxar os tubos para trás ainda, né? Que é lá a parte traseira do escapamento. Para ajudar, tá chovendo ainda. Então eu tenho que tomar cuidado, porque eu não posso soldar esse tubo muito para cima. Porque senão, ó, o que acontece? Ele vai esfregar contra a alavanca de marcha, né? Contra o varão aí. E não pode. Aí eu tenho que meio que prever em que posição que ele vai ficar lá no fundo, né? Lá na boca original. E soldar. Porque, ó, olha pra vocês verem. Se ele ficar nessa reta aqui, ó, ele vai ficar mais ou menos assim, né? Ó. É que é meio difícil fazer com uma mão e sincronizar o celular. Aí, ó. Vai ficar mais ou menos aí. Aí tem um vão bom, né? Claro, ele vai ficar próximo, mas não tem o que fazer. E conforme eu mexo no tubo, né, esse silenciador não é totalmente simétrico, então ele é um pouquinho torto, né? Então eu tenho que trabalhar com isso, tá vendo? Ó a orientação aí, ó, o risquinho que eu fiz, ó. E ó, como é que ele fica, ó. Cara, que difícil. Mas ó, é isso aí, ó. Comecei o processo de solda, tá aqui a inversora. E tô usando 6013 comum, o mesmo que você solda portão, solda lixeira, solda bandeja, o que você usar, o que você precisar, o 6013 te resolve. E agora, sem brincadeira, quando você vai soldar uma peça, essa peça, ele é um silenciador, né, um silencioso. Vocês não vão conseguir ver, mas por dentro dessa camada aí, por dentro dessa, digamos que peneira aí, né? Eu não sei o nome correto, nome de escapamento técnico. Eu fico devendo informações para vocês, sou leigo nessa parte de componentes. Mas aqui dentro a gente tem uma manta, a gente tem uma fibra. Então a gente não pode soldar o dia inteiro, né? Soldar, isso aqui ficar incandescente. A gente tem que tomar cuidado. Então aqui é um trabalho mais de paciência. Por quê? A gente tem que dar um ponto, espera esfriar, dá um ponto e sempre intercalando, tá vendo? Ó, eu fiz 2 pontos aqui de amarra, ó. Ele não vai soltar, ele não vai sair, mas ó, ele tá mole. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu vou dar mais alguns pontos para fixar, vou voltar pro carro e assim eu vou controlando. Por quê? No processo de solda, quando a gente solda, a gente funde o material. Deixa eu desligar a máquina aqui. A gente funde o material. Então é normal que repuxe. Então se você soldar, a gente vai soldar um círculo, por exemplo, um eixo, né, um cilindro, que é o caso aí. Se a gente soldar só de um lado, ele vai fazer isso aqui. Então, em relação à peça, ele vai torcer, porque a gente não intercalou. Então a gente tem que intercalar a solda para ele não coxar, para ele não torcer, para a gente não ter um empeno da peça. Aqui não tem que ter muita precisão, mas quanto mais precisão você tem, quanto mais sabedoria tem para fazer a solda, o resultado final fica melhor. Então, eu vou fazer 2 pontos aqui, vou virar, fazer 2 pontos aqui e depois a gente vai ponteando intercalado até fechar. Eu não vou fazer cordão inteiro, porque eu não quero aquecer muito o silencioso, porque senão a gente pode acabar estragando a manta que tem aqui dentro. E a fumaça, né, o cheiro da manta pegando fogo, era um pouco prejudicial à saúde. Pelo menos para mim dá bastante alergia, beleza? Já é um outro dia. Ontem ficou muita noite, não deu para soldar mais. E ó, claro, a solda não tá, nossa, industrializada.
mas acredito eu que vai aguentar o tranco. Agora o que eu vou fazer? Eu vou testar. Eu vou tampar um lado aqui, né? Vou tampar um lado aqui e vou ver se ela não vai vazar. Aí depois eu soldo a flange aqui. Que aí se não vazar aqui, beleza. Eu vou passar um pouco de detergente aqui. Que nem quando você troca gás residencial, sabe? Aqueles bujão de gás. Você passa a espuma e vê se não tem vazamento. Porque, ó, ficou bem seladinho, né? Tô melhorando na solda. Agora tem que ver se não vai vazar, né? Porque o eletrodo ele é difícil de dar preenchimento. O 6013 principalmente, né? Se fosse o de cromoníquel seria mais fácil. Chique. Agora vou ter que fazer a flange. Eu já comecei fazendo, né? A flange você compra, não cortei ela, vem assim. E aqui o tubo ele é um pouquinho menor, então a flange ficava sambando. Então eu peguei o alicate de pressão e vim dando uma abridinha. Coloquei a peça, ó, ela tava um pouquinho, uns 2, 3 milímetros para baixo, porque aqui a gente não pode ter nada e a solda ainda vai penetrar aqui. Eu vou soldar tanto por frente quanto por trás. E eu deixei um rebaixinho, aí eu peguei, tirei e coloquei na parede para ver se ela não estava empenada, porque a gente não pode pôr a flange assim torta, porque senão não vai ter não vai ter vedação. E agora eu vou ter que soldar aí. E eu fiz essas marcações, o que eu fiz? Eu terminei de soldar, como repuxa, fui até joguei debaixo do carro. E depois que eu fui debaixo do carro, coloquei o tubo de novo. Pedi para minha mãe entrar lá dentro, ficar trocando as marchas e ajustei uma posição que isso aqui fique legal lá, que não vai atrapalhar nem no chão para andar com o carro, nem é para apertar o varão lá, né, para não travar o varão. E eu fiz essas marcas aqui, ó, tá vendo? Tem 3 marcas que estão alinhadas aqui, ó. Tá vendo? É sempre importante marcar, porque quando se tira do carro, a gente perde a noção de espaço, então a gente pode acabar soldando torto. E aqui vai ser a mesma coisa, eu vou fazer um ponto aqui, vou fazer outro ponto aqui, vou fazer um ponto aqui e um ponto aqui. Vou intercalando para ele não torcer, para a peça não dar torcida. Um pouquinho ela vai torcer, não tem o que fazer, mas aí a junta corrige um pouquinho, né? A gente já tem uma correçãozinha da junta. Mas aí é tranquilo, agora bora trabalhar. E não passa de mágica, tá ficando bom, né, cara? Aí, eu não vou retirar muito material de dentro, pelo seguinte fato que eu posso colocar um vazamento. Fora que eu não tenho nem lima para isso aí. Na lixa você não vai comer. Aí o que eu vou fazer? Eu só vou dar uma arretada na superfície, né? Mas eu acho que, ó... Ah, ficou, vai, pouca coisa. Pouquinha coisa aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a lima e vou dar uma raspada. O que ficou alto, na verdade, foi aqui, ó. Que foi onde que eu comecei, o início do começo aqui, né? O primeiro ponto de solda eu dei uma vacilada, dei uma subidinha. Mas ficou legal. Aí agora eu tenho que soldar também por fora. Eu quero soldar por fora pra ficar, tipo, robusto mesmo. Porque isso aí eu não vou mexer mais. Soldado. A solda não ficou das melhores, ainda tem que limpar ela. No processo deu uma furadinha no tubo, infelizmente. Deu uma vacilada, acabou furando. E ó, já peguei a lima, já dei um acabamento, vocês estão vendo que tá mais lixado. Ó, onde tinha pegado aí, ó. Que deu uma... Aí agora... Tá quente ainda, né? Vou esperar esfriar, mas ó, tá show de bola. Aí vai a juntinha, né? A juntinha que salva nesses casos, né? Porque a juntinha ela amassa, ela dá vedação. Não ficou muito torto, né? A solda puxou um pouquinho, confesso, que ela deu uma torcidinha. Mas isso também, né? Nossa, 200%, isso aí tem que ser milímetro, centésimo. Não, isso aí vai funcionar sim. Aqui começa a engrossar o cardo, né? Aqui a gente não pode deixar muito próximo ao varão. E eu consigo mexer na altura dele apoiando por baixo, como eu fiz na primeira vez que eu fiz escapamento, né? E ali, ó, tá uma folga boa do agregado. Ele não tá forçado, vocês não vão conseguir ver, mas ele não tá forçado lá na tubagem, né, do coletor. E aqui eu usei 2 toquinhos de madeira e um macaquinho. E eu vou deixar nessa altura aqui, ó, mais ou menos um dedo, porque esse varão ele não vai descer um dedo. E eu também tirei um pedacinho aqui, né? Tá vendo que a flange ela não tá redondinha? Eu tirei um pedacinho aqui pra justamente não pegar. Então a gente tem um dedo aí, mais que um dedo, vai. É que meu dedo é meio zoado, né? Vai, temos um dedão aqui de folga e vai ser o suficiente. Eu também tenho que tomar cuidado com o seguinte. Essa distância aqui. Porque, ó,
eu tenho que regular. Então pra mim, nesse jeito aí, ó, ficou bom. Então eu vou lá apertar os parafusos. Num passe de mágica, já tá sem o suporte, né? O macaco já não tá na posição. Ele ficou nessa posição assim, claro. Ele vai subir um pouco, porque o escapamento vai puxar ele pra cima, né? A parte de trás aqui, ela vai tender a dar uma subidinha. Mas, ó, o escapamento naturalmente, ó, ele já tem um joguinho. Então a gente consegue abaixar ele aqui, ó. A gente consegue meio que deixar ele na posição que a gente quer. E só depois eu vou torquear lá. A sonda já tá posta também, porque fica muito mais fácil colocar ela fora do escapamento, pra não torcer o fio, do que deixar com ela. Mas, ó, ficou chique. E ó, soldinha, né? Agora aqui, ó, vou terminar de fazer a parte traseira. Bom, o vídeo vai ficar por aqui. A gente fez bastante progresso nesse vídeo. A gente desmontou o catalisador, a gente analisou, a gente conseguiu constatar que ele estava ruim. E a gente até começou a fazer o novo escapamento dele. Basicamente, eu estou utilizando silencioso no lugar do catalisador original, com uma pretensão mais esportiva do ronco. E sim, vai ter parte 2, que é onde que a gente vai pegar ali da flange até a parte traseira. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, me dá essa força. O vídeo está sendo gravado em 4K, então a qualidade, a resolução da imagem está altíssima. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, isso me ajuda muito. Me segue lá no Instagram, @PabloEnd. É isso, fui!